E a Bíblia é literal, não é? Eu creio na interpretação literal da Bíblia. Literal da Bíblia. Isso. Então, a Terra teria 6.000 anos aproximados. Onde tem dizendo isso na Bíblia? Não tem sobre isso? A Terra tem 6.000 anos? Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo isso. Não fala isso. Porque a gente pensando sobre lógica mesmo, sobre Sim. comprovações científicas, a Terra tem milhões de anos. É verdade? O universo tem 14,7, 15 bilhões de anos. Isso, e a Terra 300 milhões, não sei, A Terra tem alguma coisa 4,5 bilhões de anos. É isso, não é? Isso. Então, a história de Deus na Terra, quando ele cria então a Terra, Isso. essa criação aconteceu há 4 bilhões de anos atrás. O universo foi criado, segundo as informações que temos pela ciência, há 14,7, 15 bilhões de anos. E a Bíblia é compatível com isso. Compatível? Compatível com isso. A Bíblia valida esses Valida. números. Caramba, o pastor Marcos Ebelin fala que tem 6.000 anos. Mas Isso não está na Bíblia. Você quer falar sobre isso? Ah. Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, certo? A primeira frase da Bíblia traz uma tese revolucionária. A humanidade achava isso um absurdo. Porque a primeira frase da Bíblia, Gênesis 1, é: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus cria tudo que existe. E veja que a ordem que aparece aí, como é interessante. Princípio, tempo. Céus, espaço. Terra, matéria. Você veja que o tempo pode existir sem o espaço e sem a matéria, certo? Mas o espaço não pode existir sem um tempo. O espaço, para existir, tem que existir no curso temporal. O espaço pode existir sem a matéria, mas não sem o tempo. Mas a matéria pressupõe o espaço e o tempo para se existir, porque a matéria só pode existir em um espaço no curso temporal. Então, o que a primeira frase da Bíblia diz é que o tempo, o espaço e a matéria foram criados. E o verbo criar em hebraico há algumas formas diferentes de dizer. No caso de Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27, só nessas 3 aparições do capítulo 1 de Gênesis, a escolha do verbo em hebraico é bará. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. A ideia da Bíblia era que Deus criou tudo a partir do nada, e por tudo você já entendeu: tempo, espaço e matéria. E tudo mais o que existe. Criou a partir do nada. O verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra é o que? A matéria, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e águas também literalmente pode ser interpretado sobre as coisas transitórias. A terra, porém, a matéria, porém, estava sem forma e vazia, toda concentrada em um só ponto. A tradução feita para o latim por um grande intelectual da Igreja Católica chamado Jerônimo traduz sem forma e vazia, estava invisível. Essa tradução para o latim se chama vulgata, estava invisível. Aí, o que é que Gênesis 1:3 diz? Aí Deus disse: haja luz. E a luz se fez. Essa é a descrição de quê? A ciência, em meados do século passado, se rendeu ao que a Bíblia está dizendo há pelo menos 33 séculos. Foi um padre que propôs a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é proposta por um padre, meu querido, Georges Lemaitre, um padre belga. Ele propõe uma teoria para a ciência que na realidade é a rendição da ciência às escrituras. As escrituras estavam dizendo lá atrás que tudo veio a existir a partir do nada. Mas ela foi criada por um padre, baseado então na Bíblia. O que o padre externou na teoria do Big Bang são fatos bíblicos. O que o padre externou na teoria do Big Bang foi: o universo veio a existir. Isso é inaugural na ciência. Nenhuma outra teoria anterior a meados do século passado dizia isso. O Big Bang é uma revolução. É dizer assim, a ciência dizia assim: eu me rendo. Tem um astrônomo chamado Robert Jastrow. Ele escreveu um livro chamado, acho que, Deus e o Universo. Nesse livro ele diz assim: é como se os cientistas tivessem tentado superar a montanha da ignorância. E subiu, caíam. Subiu, caíam. Até que, após séculos e séculos, quando o cientista chega ao topo, ao pico, ao lugar mais alto da montanha, quando eles chegam lá, eles são saudados por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. É a rendição da ciência à teologia. O pano de fundo filosófico em que a teoria mais bem sucedida de cosmologia hoje, que ainda é a teoria do Big Bang, ocorre, é o pano de fundo filosófico dado pelas escrituras sagradas, entendeu? Isso é revolucionário. E olha que o cientista não queria isso. O cientista lutou contra essa teoria a todo momento. Por quê? Porque no momento que você diz que o universo veio a existir, foi criado, o que é que se coloca sobre a mesa? A questão: se o universo foi criado, então quem é o criador?
a causa do universo passa a ser uma questão para ser respondida pela ciência. Porque a ciência está dizendo que se o universo está expandindo, se você voltar para trás, viu o momento que ele era condensado ao máximo e vinha existir. Então quem foi o criador? Se tem um Big Bang, quem é o Big Banger? Se tem um Big Bang, quem é o Big Banger? Você está entendendo? Sim. Isso é a rendição da ciência à teologia. Como não é compatível? Aí Deus criou em 6 dias, né? Dia é do hebraico Yom. Yom tem 4 significados literais possíveis. O primeiro é dia, uma posição à noite, quando você diz está de dia, está de noite. O segundo é dia, quando você diz nos dias de fulano. O terceiro é 24 horas. E o quarto é um longo período de tempo. Um longo período de tempo é um significado literal da palavra Yom, que é traduzida por dia nas Escrituras. Eu acho que o fato da gente não conseguir responder algo não quer dizer que é por conta que é Deus. Concordo com você. O homem, a tendência é a gente chegar nessas respostas com a evolução do homem, né? Principalmente que a humanidade, ela é muito recente em comparação com o universo, né? A gente tá aqui há pouco tempo. E cada dia que passa a gente descobre mais coisas que vão mudando a nossa realidade e a gente vai alcançando respostas, né? Hoje o homem consegue criar uma vida, né? O homem consegue clonar uma espécie, né? E há pouco tempo atrás a gente não conhecia o átomo. A gente olhava para a água e não sabia que a água poderia ser gelo e gás ao mesmo tempo. Fomos avançando, a gente descobre que, opa, vira gelo com 0 graus Celsius, evapora com 100 graus Celsius. Evoluiu, opa, não, se você acelerar aqui, você consegue mudar o estado da água a 80 graus Celsius. Então, assim, cada vez que passa, mais a gente vai descobrindo respostas. Mas não ter essas respostas hoje não significa que porque foi Deus, né? Nada que eu falei aqui, eu falei com base no que nós não sabemos. Eu falei com base no que nós sabemos. Com base no que sabemos, o tempo, o espaço e a matéria foram criados no Big Bang. E um fato é que este pano de fundo de criação a partir do nada está nas escrituras há 30 e tantos séculos. Em outra literatura não há. Se você ler qualquer literatura, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, você não vai ver nada parecido com isso. A teogonia grega, por exemplo, que é o povo mais inteligente que viveu sobre a Terra, foram os gregos, dizem o quê? Que Demiurgo moldou o mundo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Moldar não é bará, é assá ou yatsá em hebraico, que existe na Bíblia, mas depois do tudo ter sido criado. A não ser que você tenha identificado que alguma afirmação minha tenha sido com base em algo que não sabemos, como se Deus fosse o Deus da lacuna, você pode dizer qual foi a afirmação que eu fiz com base nisso. Você identificou alguma? Não, da forma que você fala, não. Então pronto, eu concordo com você. É porque a gente vai fazendo interpretações, sei lá, haja luz. Haja luz é o Big Bang, né? Não. Mas, pô, haja luz naquela época, naquele contexto, quando esse livro foi escrito, né, realmente era a luz mesmo, né? Amanheceu o dia, né? Nasceu o sol ali, né? Não tinha outra. O que eu estou lhe dizendo, vela. Sim, o que eu estou lhe dizendo é que, qual é o cerne do que eu estou lhe dizendo? Que as escrituras são um único livro. No caso da Torá, ou mais especificamente de Bereshit, que é o hebraico para Gênesis, as escrituras são um único livro na história da humanidade que propõe que o universo veio existir a partir do nada. Em latim, isso ficou conhecido como Creatio ex nihilo. Isso não é minha opinião, isso é um fato histórico. É o único livro escrito há mais de 30 séculos. E eu estou lhe dizendo que fora esse livro, o que há em meados do século passado, é a ciência se rendendo a esta informação que já estava na Bíblia. É isso que eu estou lhe dizendo. Eu vejo assim também que existe uma evolução das interpretações, sabe? É como eles conseguem adaptar a Bíblia para explicar o nosso contexto de hoje. E se o nosso contexto daqui 1000 anos for outro, também vai ter uma adaptação da Bíblia. Tá vendo? Tá lá na Bíblia lá, descobriu vida fora da Terra, mas aqui na Bíblia já falava que tinha vida fora da Terra. Me dê um exemplo de algo na Bíblia em que houve evolução no que você está narrando. Essas interpretações que a gente está fazendo aqui agora. Muito antes do Big Bang já se defendia o Creatio ex nihilo. Muito antes. Quem se adaptou à Bíblia foi a ciência, não foi o contrário, não. Ciência que se adapta à Bíblia, então. Quem mudou foi a ciência, não foi a Bíblia. A Bíblia desde sempre diz
que o universo veio existir a partir do nada. A ciência é que, em meados do século passado, em razão de descobertas científicas, a segunda lei termodinâmica, o universo em expansão com o telescópio Hubble, descoberta de galáxias semente, a teoria da relatividade, a existência de urânios radioativos, e posso passar o podcast todo falando sobre isso. Graças a essas descobertas da ciência, a ciência mudou a sua interpretação e passou a dizer o que a Bíblia já estava dizendo. A Bíblia não mudou seu entendimento. Quem mudou o entendimento foi a ciência. O livro da ciência está mudando todo dia. A Bíblia é a mesma. A Bíblia não muda. É verdade que você tem interpretações diversas sobre temas secundários. Mas no que eu falei, eu estou deixando bastante claro, até querendo saber qual foi a parte que eu falei que mudou, que disse que a Bíblia mudou para se adaptar à ciência, quando eu estou dizendo ao contrário, que foi a ciência que mudou e passou a dizer exatamente o que a Bíblia está dizendo há mais de 30 séculos.